Oiê, seja bem-vinda aí a mais um Entre Respiros. Nesse vídeo, eu quero começar com uma pergunta aí para você. Mulher, você já teve aquela sensação que você tá orando, você tá confiando, você tá esperando, mas parece que nada tá mudando? Parece que tudo tá igual? Na verdade, eu quero trazer nesse vídeo para você como permanecer firme quando Deus está trabalhando. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você, mulher, é que permanecer firme não significa não ter ausência de medo. Vemos na Bíblia muitas mulheres que permaneceram firmes e esperando em Deus, mas tiveram medo, tiveram dúvidas, tiveram angústias. Ter fé, às vezes a gente olha para muitas mulheres, né, na Bíblia e parecem que foram mulheres que nunca se sentiram cansadas, né, porque a gente não olha o processo, às vezes a gente olha só o final, né, da história. Eu quero dizer para você, mulher, se você está nesse momento aonde que você está orando, você está buscando, mas parece que nada mudou, eu quero dizer que é um momento que Deus, ele não te abandonou, ele continua trabalhando por você. E mesmo que o medo, ele tenta te apavorar, mesmo que você olha para dentro de você e você fala, nossa, está me faltando fé, isso é mentira, porque permanecer firme em Deus, entenda que o seu lugar está em Cristo, volte para Ele. Ele te chama, porque Ele é o único que pode te trazer esse descanso. E, ao longo do dia, eu falo eu mesma, né, é tanta coisa, às vezes é o trabalho, né, o externo, às vezes é dentro da nossa casa, às vezes é no caminho que a gente está, às vezes é nas mudanças que a gente faz, e a gente se sente tão pequena, né, a gente se sente tão sem capacidade, e bate uma insegurança tão profunda dentro de nós, que a gente olha e fala: "É impossível eu superar isso, é impossível realmente, eh, dar certo". Mas eu quero dizer para você que quando o Senhor está no barco, o vento pode soprar para um lado, pode soprar para o outro, mas o vento, ele não vai te derrubar. Você pode até se sentir cansada, exausta, sem força para nada, mas se você se voltar diariamente para o Senhor ele renovará as tuas forças. Você será carregada no colo, porque a palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu quero trazer agora um segundo ponto para te fortalecer aí, enquanto você permanece firme, enquanto o nosso Pai trabalha dentro, né, do que você tem buscado e trabalha aí para realmente você viver a plenitude que Ele tem para a tua vida. E o segundo ponto que eu quero colocar para você, mulher, é que Deus, ele trabalha no invisível. Quando Deus está trabalhando no invisível, a gente olha e parece que nada muda, as circunstâncias não mudaram. Mas esse invisível, muitas vezes, é dentro de nós. Às vezes, a gente olha e não percebe, mas ele está trabalhando nesse invisível. Ele está mudando o nosso caráter. Ele está fazendo com que o nosso coração se torne um coração parecido com o coração dele. Ele está nos ensinando a voltar para dentro. Então, fique tranquila, porque se você não está vendo nada mudar, é porque ele está trabalhando no invisível. E esse é o momento de você permanecer firme, voltando diariamente para Ele, mesmo cansada. Afinal, tem alguns milagres que eles acontecem tão de repente que você nem percebe, mas talvez você já está vivendo um milagre. E por você já tá esperando tanto a resposta que você buscou em Deus, talvez você está deixando de enxergar o milagre que você já está vivendo agora. Lembre, se você está respirando hoje, é um milagre. É um milagre que parece ser tão invisível, porque parece ser algo tão comum, diariamente, a gente acordar e respirar, que a gente não para olhar e falar: "É um milagre". E o terceiro ponto, mulher, é como permanecer firme. Eu quero falar um pouco mais e quero trazer 3 dicas, né, para que a gente permaneça firme nesse processo. A primeira dela é: continue orando, mesmo que a sua oração seja repetitiva. O segundo ponto que eu quero trazer sobre esse tempo, né, de permanecer firme é: obedeça. E obedecer, muitas vezes, é dizer não para sua vontade. Obedecer é dizer sim para aquilo que agrada o coração de Deus. Obedecer é dizer sim para o nosso Pai. E o terceiro ponto que é muito importante e que é algo que eu busco fazer comigo, né, eu estou nesse processo aí, e eu tenho feito esse exercício para que a minha fé, ela permaneça aí diariamente sendo alimentada e fortalecida no Pai,
É, traga na sua memória aquilo que te traz esperança. A própria palavra fala isso. Então, fale para sua alma daquilo que Deus já fez em você, daquilo que Deus já te respondeu. Busque trazer e lembrar para você mesma, para sua alma, o que o Pai é, sabe. Então é um exercício diário, não é fácil, porque quando a gente está nesse processo, nesse tempo aí de permanecer firme, mesmo diante de não ver nenhuma mudança, é muito difícil, porque a gente não consegue, às vezes a gente esquece dos milagres que Deus já fez, a gente esquece das respostas que a gente já alcançou, a gente esquece, porque parece que é mais fácil a gente ficar lembrando daquilo que a gente está vivendo, né. Às vezes você está vivendo numa guerra, né, então, com tanta dificuldade, às vezes está faltando alimento, às vezes você não está conseguindo honrar, né, com pagar as contas em dias, às vezes você pode estar com uma porta fechada que você está buscando por ela, às vezes você está realmente, desesperada, mas esses são os momentos que você precisa falar para a tua alma, para que ela precisa descansar, ela precisa entender que o pai, o seu pai, ele não está parado, ele está trabalhando, e no tempo certo a resposta virá. Às vezes você está tão focada no problema que a resposta já está aí e você não está vendo. Porque quando a gente coloca tanto foco no problema, e às vezes parece ser um problema que, se você colocar menos foco nele e dar mais atenção no Pai, que foi Ele que te criou, e se você está passando pelo que está passando, talvez é uma forma de Deus moldar ainda mais o seu coração. Eu vejo dessa forma. Eu realmente, tem horas que eu falo, meu, eu não estou dando conta, Deus, está cansado, eu estou cansada. Mas o Espírito Santo vem e sussurra, fala assim: "Você dá conta, porque você não tá sozinha, eu tô contigo". E aí eu começo a trazer na memória aquilo que me traz esperança, né. E uma palavra que eu quero deixar aqui, né, para vocês meditarem, Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, que possamos, que nós, né, aprendamos a realmente esperar, a descansar e a voltar para Jesus. Porque se tem um lugar de descanso, é em Jesus. Fora de Jesus, é impossível ter descanso. E se essa mensagem ela encontrou aí o seu coração hoje, eu quero fazer uma oração para sua vida. Eu quero declarar sobre você, mulher, que a sua mente é uma mente de Cristo. Eu quero declarar que a paz que excede todo entendimento, ele fará morada sobre você. Eu quero declarar que esse tempo de espera, ele está chegando ao fim. Eu quero declarar que Deus trará a resposta que você está buscando para o seu coração. E eu declaro que você encontrará descanso no Pai. E eu abençoo com um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de direção clara para o seu coração e que você seja uma ferramenta fundamental, não só dentro da tua casa, mas onde você colocar a planta dos teus pés, que você seja luz e sal na vida de cada mulher que passar pela tua vida. E eu abençoo em nome de Jesus. Amém? E obrigada por ficar até aqui. E se essa palavra, se essa mensagem falou aí no seu coração, compartilhe com uma mulher que você ama, com uma amiga que você ama. E inscreve aqui no canal, né? Curte. E vamos aí falar de Jesus, né? Onde o Senhor nos colocar. E eu quero lembrar mais uma vez aí para o seu coração. Você é profundamente amada pelo Pai. E até o próximo Entre Respiros.